entende de carros. Marco Sápia, o cara que mais fala que eu entendo de carro. Que mais aumenta. E aí, gente, quarta-feira, test drive, hoje com assuntos super legais. Joaquim preparou um programaço para vocês, ele vai explicar tudo sobre trocar a marcha. Isso, vou explicar na verdade os vários tipos de câmbio que existem. E aí ele preparou um negócio assim muito... Volkswagen, que acabou sendo incorporada, no começo era um carro conceito, né, que a Volkswagen lançou, que era o Fox Pepper, e aí virou uma linha, então tem o Up Pepper, a Saveiro Pepper e o Fox Pepper. E ela de apimentada assim, ela tem um visual bem apimentado, é bacana, o carro é gostoso, né? Depois leia lá a nossa matéria no www.judeagora.com.br e no www.automotori.com.br. Isso. E aproveitando, já interrompendo o Joca, tem pergunta? Tem pergunta sobre troca de marcha, sobre a Saveiro, sobre carro voador? Manda para ele que ele responde tudo para você. Se ele não souber responder, não tiver tempo para responder hoje, ele responde amanhã. Exatamente. O comercial da semana, aliás, foi bem legal também, né? Que a gente mostrou um comercial da Saveiro, por coincidência, né? Um comercial muito engraçado de 2004, quando eles lançaram uma versão nova do Saveiro Cross. E aí é uma história de mentira de pescador. De que ano que é? 2004. Cara, esse comercial foi o ano outro dia. Então, parece, né? Tá de brincadeira. Não, é velhinho. Né? Então, tá mostrando aí, o cara foi caçar uma mega sucuri, né? Que vira uma isca para os pescadores, né? Flávia Zanetti. Opa. Ok. Fala aí, Flávia. Obrigado pela audiência. Claro que eu conheço. Então, Opa. audiência seleta, como diriam antigamente. Exatamente. Nossa, fui longe, hein? Hoje você foi longe, ó. Hoje o papo vai ter carro voador e elétrico e autônomo, vai ser tudo isso. Uma loucura. Vamos falar sobre os vários tipos de câmbio, né? Meu pai teve um carro com esse câmbio. Não, mas esse aqui tem 6 marchas. Ah, é verdade, esse Esse é um pouco mais moderno, né? Não, eu vi um outro que tinha um... Então, ó, vamos lá, para a gente ganhar tempo, que o programa hoje está longo, né? Então, assim como ser humano... Ricardo está... Staquevides. Ricardo, audiência garantida, né? Esse cara é bom, hein? Ele é bom. É o do Alfa Romeo? Esse, Aquele que você prometeu. Não, que vai sair, nós inclusive já estamos combinando de fazer um programa juntos. Então, assim como o ser humano evoluiu, o automóvel também evoluiu, né? E o sistema de transmissão, né? Os câmbios também evoluíram. Porque, imagina o seguinte, não adianta você ter um motor potente e não ter alguma coisa que transmita a potência desse motor para as rodas, tá? Então, o melhor jeito de fazer isso é usando um sistema de engrenagens, né, que você desmultiplica a força e aí você consegue fazer com que o carro tenha força para subir uma ladeira ou para arrancar e consiga aproveitar o máximo possível da potência dele para atingir uma velocidade mais alta. Tá? Então, os primeiros câmbios foram os manuais, né? Esse aqui, só né, do Opala, um câmbio 3 marchas na coluna, né? Para quem não sabe, né, essas marchas você trocava assim, você puxava para perto do volante, para dentro a primeira, empurrava para cima a segunda e a terceira. Tem alguns até de 4 marchas, tá? E a ré você puxava para trás e levantava a alavanca aqui, e aí você punha a marcha ré. Então, o Opala, né, que foi lançado em 68, foi o primeiro sedã, o primeiro automóvel da GM feito no Brasil, ele usava esse tipo de transmissão, tá? Depois... o Fusca, né? Esse. Meu pai teve. Isso, o Fusquinha, ele usava um câmbio no chão, né, de 4 marchas, e aí, sabe, tradicionalíssimo em H, né, que chamava, né, que é primeira para frente, segunda, terceira e quarta. Eram 4 marchas, né, e a ré para trás, e aí tinha 1 milhão de variações, tinham modelos que você punha a ré para frente, o Passat, por exemplo, era para frente, né. Então, o câmbio no chão, aí depois... falando de evolução, vieram os câmbios de 5 marchas, né? Que já era uma coisa mais moderna. E, aliás, até hoje, a grande maioria dos automóveis usam câmbio de 5 marchas. Né? Mas aí vieram os carros com 6 marchas, que já tem vários aí à venda. Né? As fabricantes tentaram, nos anos 90, fizeram algumas experiências. A Fiat, por exemplo, fez uma versão do... se não me engano, do Siena com 6 marchas, sabe?
mas não vingou. As pessoas tinham um certo preconceito, não era bem calibrado o carro, o câmbio com o carro, né? Então, igual o carro de 4 portas, teve uma época que não pegou, né? Não, antigamente carro de 4 portas, antigamente estou falando nos 70, 80. Exatamente. Né? Carro de 4 portas era táxi, era carro de velho. Né? E carro esportivo eram 2 portas. Lá fora ainda é assim, mas aqui no Brasil, né? Carro esportivo agora é de 4 portas, como em muitos países, tá? E aí tem até câmbio de 7 marchas mecânico, né? Uia! Entendeu? Quer dizer, claro que aqui tem um limite físico, porque é um monte de engrenagem que eu vou mostrar lá na frente, então senão o câmbio ia ficar enorme e não ia caber tanta engrenagem. Tá? Então mostra, João. Então, além do câmbio mecânico, né, que é aquele que você faz a troca das marchas, tem as transmissões automáticas, o câmbio automático. Né? Aqui, por exemplo, no Landau, né, era na coluna, como a maioria dos carros americanos dos anos 60. Né? Você punha o drive, né, você puxava a alavanca, punha drive, neutro, né? A ré para cima, então, e o parque, né? O parque era para cima. Então tinha várias. Não soube a certo. Um câmbio manual, automático, mas com a alavanca na mão, né? Aqui uma foto do Landau, inclusive essa é uma foto meio rara, que ela foi feita, esse é um conceito, né? Que ia ser, eles estavam estudando como ia fazer o Landau, como iam ser as mudanças. Aí eu não consegui essa foto, depois eu vou postar ela para o pessoal ver. E aí temos os câmbios automáticos mais modernos, né? Então, aí nas transmissões automáticas, como o sistema de engrenagens é um pouco diferente, você tem mais espaço. As engrenagens ocupam menos espaço do que as engrenagens no câmbio mecânico. E aí conseguiram fazer câmbios automáticos com um número de marchas bem maior. Então aqui no caso é do Onix, né? O câmbio automático do Onix, que inclusive tem mudança na alavanca, né? Você pode fazer um sequencial, apertando aqui em cima da alavanca mais para subir as marchas e menos para reduzir, né? Esse é um de 6 marchas automático. Lá no começo, o Galaxy, por exemplo, eram 3 marchas, né? Aí depois vieram os câmbios automáticos de 4, que durou até o fim dos anos 90. E agora o que popularizou são os 6 marchas, só que você já tem os Jeep, os carros da Jeep que tem 9, né? Então está aumentando cada vez mais o número de marchas automáticas. Tudo isso, quanto mais marchas, vamos dizer, você consegue ter um aproveitamento melhor do motor, tá? Na marra. Então o Onix que tem 6 marchas, essa aqui é uma alavanca diferente, né? Que é do Dodge Durango, né? Então ela é bacana porque ela é um seletorzinho. No Jaguar é assim também, quando você liga o motor a alavanca sobe assim. Um botãozinho, aí você seleciona. Né? Então o Dodge Durango, e esse aqui, por exemplo, é outro também, que é da Dodge, né? Já tem um número grande de marchas, aí já chegou nas 9 marchas. Né? E aí você tem os câmbios automatizados. O que acontece? Esses câmbios automatizados, quando foram lançados aqui no Brasil, no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, não pegaram. Era o famoso... Porque assim, o que acontece? É um câmbio mecânico normal, né? Aqueles que você muda a marcha, só que ele tem uma embreagem automática. Vou explicar o que é embreagem mais pra frente, mas a embreagem é o que desacopla o motor do câmbio. Né? Então toda vez que você pisa na embreagem, você desacopla o motor do câmbio, aí você muda a marcha e acopla outra vez. Então ele faz isso automaticamente. Como era uma coisa ainda eletrohidráulica nos primeiros carros, o que acontece? Quando mudava de marcha, se aliviava um pouquinho o pé do acelerador, ele mudava, vamos dizer, de primeira para segunda. Segunda. Parecia um nego ruim dirigindo, sabe? Tirava o pé muito rápido da embreagem, eu pisava muito rápido na embreagem. Então, nossa, o pessoal começou a odiar os carros automatizados. Né? Mas aí eles evoluíram, tá? Com a eletrônica, né? Esse aqui é o iMotion da Volkswagen. Eles fizeram até uma campanha na época, né? Que o câmbio ele tirava aquele efeito cabeçada, né? Chicote, de você ficar o tempo inteiro assim, mas tem um pouquinho ainda. Ele é usado no Up, né? No iMotion. Ele é eletrohidráulico. Na Fiat, no Uno, você tem um câmbio que é muito legal, que é com botões, que lembra muito da Ferrari, inclusive. A Ferrari usa um sistema parecido, né? Então você aperta lá drive, ré, é um botãozinho. Só que ele também é eletrohidráulico, tá? Então, ele faz as mudanças conforme o carro vai fazendo a leitura, né? E aqui tem o Easy R, né, da Renault, que é usado no Sandero. Ele é mais moderno, ele é eletrônico. Então,
que ele faz? O motor do carro, ele tem, os carros hoje, eles têm assim, imagina, centenas de sensores eletrônicos espalhados pelo carro. Um que mede a velocidade da roda dianteira direita, um que mede da roda esquerda, né? Toda vez que você pisa no freio, a pressão que você está fazendo no freio, a pressão que você está fazendo no acelerador. Dentro do motor você tem dezenas de sensores. Então, esses sensores, né, eles passam informações para um computador, que é a central eletrônica do carro, o ECU, né? E o carro, ele vai avaliando. Então ele fala assim, opa, no câmbio eletrônico no caso, opa, a rotação está alta, a velocidade está aumentando, então, e a pessoa pôs a mão na alavanca, então ela quer trocar de marcha, aí o carro pega e faz a troca. Então esses carros começaram a fazer a troca cada vez mais rápido e cada vez mais suave. Tá? Então, com o avanço da eletrônica, os câmbios automatizados avançaram também. Mais para frente vocês vão ver um câmbio automatizado muito louco. Tem pergunta pro Joca? Manda aqui pro Facebook da gente. Nós estamos à disposição de vocês. E depois vocês vão assistir o programa na íntegra também pelo YouTube, tá? Para quem não tiver tempo de assistir agora, quiser assistir no YouTube do Automotor e do Jundiaí agora, tá? Vamos embora. Aí temos as transmissões CVT, continuamente variáveis. Esse câmbio é um câmbio que tem marchas infinitas. Imagina, começamos com um câmbio de 3 marchas, depois de 4, depois de 5, depois de 6, 7, e aí os automáticos de até 9. E aí surgiu um câmbio que não tem marcha, ele é infinito, porque ele tem um sistema de polias, né, com 2 cones, eu vou mostrar agora, que ele consegue ter relações de marcha infinitas. Então, você andou de jog, aquelas, como chama, scooters, né? Um scooter usa câmbio CVT, né? Você não troca de marcha, você só acelera, parece que ele não tem marcha, né? Você acelera, faz né? Então, é o câmbio CVT, que é usado nos automóveis também, tá? Um dos carros que usa, né? Só para citar, tem centenas de modelos, é o Honda Fit, que a gente mostrou aqui, né? E ele também simula algumas marchas, tá? No 2019 ele tem lá um pedal shift, que é aquela borboletinha atrás do volante, que ele simula. Então, com a eletrônica, eles falam assim, ó, nesse ponto aqui vai ser a terceira, nesse ponto a sétima. Então, quando você muda do lado direito, sobe a marcha e do lado esquerdo reduz. Né? Então, ele eletronicamente vai buscar um ponto nas polias, que eu vou mostrar agora, onde ele consegue simular essa mudança de marchas. Tá? E aí a gente chega no... Aqui, ó, transmissão CVT. Então, o que acontece? São 2 cones, tá? Imagina o seguinte, é uma correia rodando em torno de 2 polias. Essa polia, quando abre, ela tem um cone. Então, quando ela abre, a correia desce, ó lá, e aumenta a velocidade. Eu vou mostrar para vocês que as engrenagens pequenas rodam rápido e as grandes rodam devagar, né? Então, ele consegue esse efeito aqui, ó. Então, ele tem milhares de posições aqui, né? Infinitas posições, onde ele consegue fazer as trocas de marcha e de uma maneira infinita, e você não sente trocar de marcha. É muito legal. Tá? Aí, um dos carros que usou, né, um dos primeiros a usar câmbio CVT, foram os carros da Audi, né, que também foram pioneiros nos câmbios de dupla embreagem, que eu vou falar daqui a pouco. Mas a Audi ela foi uma das primeiras a criar essas marchas simuladas, tá? Ou seja, inventar a marcha no câmbio CVT. Você tinha lá quando você puxava a alavanca, ainda é assim, né? Puxa a alavanca, vira ele para a esquerda, você para cima sobe marcha, para trás reduz, ou nas borboletas. Tá? Ele foi o pioneiro a ter esse tipo de sistema de mudança, né? O Audi TT, por exemplo. E aqui está um carro de dupla embreagem. Esse carro tem câmbio mecânico. A Ferrari tem câmbio mecânico, só que você não troca a marcha, não tem alavanca. Olha o que eu falei que é parecido com o do Uno, porque a Fiat é dona da Ferrari, né? Então eles aproveitaram o visualzinho para falar, olha, você vai ter uma coisa que tem na Ferrari. Mas né? Então aqui você aperta botãozinho, entra a marcha ré, aperta outro botãozinho, neutro, né? E as marchas você faz a troca, ó, aqui, esses são os pedal shifts, né? As borboletas que você faz a troca de marcha. Então na Ferrari, o que ele tem? Ele tem 2 embreagens. Então imagina o seguinte, um câmbio mecânico, né? Então você põe primeira. Na hora que você engata a primeira,
tem a embreagem lá que está preparada, eu vou mostrar como funciona a embreagem, está pronta para entrar a primeira. Aí quando você tira o pé da embreagem, ele entra a primeira. Só que como ele tem mais um jogo de embreagens, tá? A outra embreagem fica aberta e ele já deixa selecionada a segunda marcha. Então você está em primeira, andando. Quando você aperta a borboleta e muda para a segunda, é o outro. Ele abre a embreagem da primeira e fecha da segunda. E aí quando ele entra a segunda, já deixa a terceira pronta. Fica lá aberta, né? Mas é um câmbio mecânico. E aí, como a eletrônica nesses carros é muito avançada, é coisa de Fórmula 1, né? Caríssimo, por isso que esses carros são caros, ele consegue fazer essas trocas em milissegundos. Imagina pegar 1 segundo e dividir por 1000, né? Então ele consegue, assim, 2 milésimos de segundo fazer uma troca. Ou seja, entre fechar uma embreagem e abrir outra, é assim, 2 milésimos de segundo. Então ele consegue ser muito rápido. Um carro super esportivo, isso é essencial, tá? Então aqui estão os câmbios de dupla embreagem, né? Que é o caso da Ferrari, da linda F12, que é uma das últimas. Então, o que eu estava falando do tamanho da engrenagem, né? Então quando a engrenagem é grande, lembra da bicicleta? Quem tem bicicleta com marcha, só olhar lá no câmbio da bicicleta você vai ver. É o mesmo princípio. A primeira, né? Que é aquela marcha que você usa para subir ladeira, é bem grandona, então você vira o pedal e ela vira bem devagarzinho, porque ela é grande. Então ela faz força. No automóvel, no câmbio, é o mesmo conceito, tá? Então a primeira é uma engrenagem grande, a segunda é menor, a quinta é desse tamanhinho. E ela vira muito rápido. Então, aqui ó, quanto menor a engrenagem, menos tempo ela gasta para fazer uma volta, né? Então ela consegue ser rápida, e aí, só que ela não tem força. Então se você puser uma quinta numa subida, o carro engasga e morre, né? Então por isso você usa as engrenagens grandes para força e as pequenas para velocidade. É a mesma coisa na bicicleta, você subir em décima, que é aquela engrenagem pequenininha. Uma ladeira você vai se matar, você não vai conseguir nem virar os pedais. É o que acontece com o carro, tá? Isso aqui, só para vocês terem uma ideia, é como são as engrenagens dentro de um câmbio, né? Aqui está a embreagem, que eu falei, que liga o câmbio ao motor, né? É o que faz a ligação entre o motor e o câmbio. E aqui estão as várias engrenagens, tá? Então imagina o seguinte, quando você está lá mexendo no câmbio do seu carro, quando você põe primeira, ele usa um sistema de garfos, né? Então ele empurra, na verdade quando você põe primeira assim, ele está empurrando para trás. Então ele pega e seleciona a engrenagem da primeira, só que aí a coisa é um pouco mais complexa, porque as engrenagens, eles chamam de sincronizado, né? São engrenagens que têm engrenagens dentro, tá? Então essa aqui está virando e essa aqui também. Então elas se ajustam e viram juntas. Quando você desacopla, essa continua virando e essa também. Aí você põe outra marcha, entendeu? Mas ela usa um sincronizador de velocidade. Por isso que a marcha não arranha mais como arranhava antigamente, tá? Aqui é um câmbio antigo, né? Mas só para a gente entender mais ou menos como funciona. Ó. Então essa aqui é uma primeira. Então você vai lá, seleciona a primeira. Uma traquitana, tá? Então ele empurra a primeira, tá vendo? E acopla e faz com que os eixos girem juntos, tá vendo? Então aqui está o motor virando. E aqui está ligado com as rodas, tá? E assim por diante, segunda, terceira, tá? Isso aqui é um câmbio antigo. Os primeiros carros usavam um câmbio assim, mas o princípio é o mesmo, tá? Essa aqui é uma embreagem, tá? Então a embreagem o que tem? Ela tem um volante, esse aqui está ligado na frente do motor do carro, tá? Então ele gira junto com o motor do carro, tá? Então aqui tem um disco, né? Que ele gera atrito. E aqui você tem o chamado disco, o disco de embreagem, tá? Ele é feito num material que gruda, tá? Ele cria atrito. Então quando você pisa na embreagem, você desacopla esse conjunto aqui, tá? Isso aqui está virando, é o motor virando. Aqui para trás é o câmbio. Então quando você pisa na embreagem do carro, ele afasta essas peças. Aqui é uma mola, né? Ele empurra a peça para trás. Aqui está virando o tempo inteiro. Aí você engata a primeira. Tá, esse aqui é o motor virando. Aí você põe a primeira, ele vai encostando e vira as duas juntas. E aí transmite essa força para as rodas. Tá? Então esse é o princípio da embreagem do carro. Nos carros automáticos, por isso que o nome é automático, ele tem um sistema de embreagem que é cheio de óleo.
né? Então ele usa a inércia, ele vai virando. Conforme a velocidade vai aumentando, ele muda, ele manda um comando e muda a marcha, tá? O câmbio automático também tem engrenagens, né? Só que são diferentes. Então é isso. Falamos dos câmbios. E agora a gente vem para a parte divertida. Agora sim. É. Se você tiver dúvidas sobre os câmbios, por favor, manda pra gente e a gente joga. A gente não, sugestões, ele responde. ideias. É. Inclusive, se quiser acrescentar mais alguma informação, fiquem à vontade. Então, vamos falar de carro voador. Quem é da década de 60, 70, os velhos que nem o Marco, por exemplo, assistiam muito isso aqui na TV de manhã. E ficava imaginando, nossa, quando é que vai acontecer? Que era assim, né? A abertura do programa era assim, né? Era o pai de família, o George Jetson, né? Levando a família. Isso aqui é de 1963, tá? O Jetson era a versão moderna dos Simpsons, né? Um era na Idade da Pedra e outro no futuro. Então ele ia indo pro trabalho, aí com o carro voador, punha lá, apertava um botãozinho e os filhos iam, e a mulher também, né? Essa era a abertura do desenho, né? Que era muito legal. Então, todo mundo sonhava um dia com um carro voador, né? Pô, olha aí, você apertava o botão, virava uma maleta e ia trabalhar, né? O carro cabia numa maleta, né? Mas essa ideia de carro voador, essa fissura pro carro voador, é antiga. Principalmente no cinema. O cinema tem culpa nessa história. Tá? Tem. De ficar plantando coisa, o cinema e a televisão, plantando coisa na cabeça da gente, né? Um dos primeiros, 1929, foi um cineasta alemão, Fritz Lang, que fez um filme que é um clássico do cinema, né, para quem gosta de cinema, que é o Metrópolis, né, onde ele imaginava como iam ser as cidades do futuro, né, comandadas por autômatos, por robôs, que a gente ia fazer quase nada, e ele imaginava já os carros voadores. Tá? Uma das inspirações do filme era essa. Né? E eu vou no pop. Foi usado como cenário do clipe do Radio Gaga do Queen. Do Queen, exatamente. Eles usam esse filme. Exatamente. Né? Aqui, um clássico, né? Isso, olha, sem brincadeira, eu comecei a fazer uma pesquisa, eu achei assim, pelo menos uns 20 filmes que tem carro que voa. Tinha o Calhambeque Mágico, eu nem pus aqui, porque senão a gente ia ficar o dia inteiro aqui, a noite inteira falando sobre isso, né? Mas o DeLorean, né? De Volta para o Futuro, era realmente um dos, realmente um dos ícones aí dos carros de cinema que voam, né? Então, o DeLorean, para quem não sabe, era um carro que foi feito pelo John DeLorean, né, que foi um alto executivo de uma montadora. Esse carro existiu realmente, né? Ele era feito de aço inox. A ideia era fazer um carro assim que fosse super futurista, e aí quando fizeram o De Volta para o Futuro... o carro. É o carro. A empresa faliu, né, fez vários, e o carro virou um... É o Gurgel de lá. É o Gurgel de lá, mais ou menos, isso. Virou um cult, né, virou um clássico, e hoje tem gente que coleciona e assim, é apaixonado pelo carro. Eu queria ter um. O motor não era um 6 cilindros, o carro era meia boca, né? Mas muito bacana a construção, e o filme ajudou a dar criar essa aura, né, de um carro legal, né? Outro filme também clássico, que teve inclusive 2 versões, Blade Runner, né? Que no primeiro, com o Harrison Ford, né? Já tinha os carros voadores, né? Essa aqui é uma cena do primeiro filme, né? Com o Harrison Ford. Depois o segundo já tinha os carros de uma maneira até mais clara, né? Então aqui era um carro de polícia, que aliás lembra muito, eu vou mostrar aqui mais pra frente, um carro que existe e voa, tá? Então aqui era um carro de polícia, esse já é do Blade Runner 2049, da segunda versão do filme, né? Do remake do filme, né? Que é muito legal, assista. Aqui outro, só para falar de alguns, né? Quinto Elemento, com o Bruce Willis, também, ele é um motorista de táxi, o táxi dele voa, Nova York do futuro, e o carro também é voador, não explicam como, né? Não. Mas fantasia vale tudo, pode tudo, né? Como é o carro lá de Volta para o Futuro, né? Ninguém sabe como ele voa, mas voa. Né? Então aqui, esse é outro clássico aí do cinema, né? Mais recente, né? Outro, Total Recall, né? Que esse é muito legal, também é um remake, né? O primeiro filme era com o Arnold Schwarzenegger, os carros não voavam. Não voavam, Para quem assistiu o filme vai lembrar. E no segundo, aí com o Colin Farrell,
os carros voam, inclusive tem umas cenas ótimas de perseguição, né? Com os carros voando. Aí tem esse já é bacana, porque ele usa, vamos dizer, um sistema eletromagnético de levitação e tal. E aí os carros tem como os aviões, né? Tem estrada, só que a estrada, ao invés de ter faixa assim, tem faixa assim, né? E aí eles mudam de faixa assim, né? Muda de... eu vou entrar na rua tal, você desce e vira. É uma coisa assim até mais coerente, é bem legal, assista, tem uma cena de perseguição de arrepiar, tudo feito pelo computador. Aliás, os carros foram feitos de verdade. E eles tinham um sistema com um elevador. Tinha a roda, andava, e aí com a câmera você filmava, que era um chroma key, né? Então você viu o carro andando como se ele estivesse voando. Que legal. Eu tenho essa foto, depois eu vou postar. Você posta no GE agora. Eu posto. Tá bom? Bem legal, vale a pena. Outro clássico, né? Harry Potter, né? Que esse também, o pessoal pirava, né? Com o carro que voava. Só que esse era mais louco ainda, que era a mágica que fazia o carro voar, né? É um Ford Anglia de 1959, um clássico, né? Da Inglaterra, né? Aliás, um carro horroroso, feio pra burro, mas virou um clássico. Só era feito na Inglaterra, né? Ainda bem. Ainda bem. E aí caímos agora no mundo real. Esta figura aqui... Barão Vermelho. Parece Barão Vermelho. Era um visionário nos anos 30 que chamava Waldo Waterman. Esse maluco era um piloto apaixonado por aviões, apaixonado por automóveis, e nos anos 30 o que ele fez? Um carro voador. Um carro voador, um dos primeiros. Mas voava? De verdade, você vai ver. Então aqui está ele com essa traquitana que ele inventou, né? 1933. É uma loucura. O carro estava lá atrás, estava começando a se popularizar no mundo, tá? O Nelson Mosato está mandando um abraço para você. Ô, Nelson, grande abraço. Aqui até uma cena engraçada dele indo para um teste e ele foi parado pela polícia. E era carro voador elétrico para... Não, ele era a gasolina e usava motor de avião. Então tá bom. Aqui, ó, um vídeo raríssimo do Aerofly. Waterman Aeroplane, desculpa. E ele ia com o carrinho, parava no hangar, acoplava as asas e voava. E uma coisa interessante, ele tinha asa enflechada. Em 1930 era uma coisa assim super inovadora. Ele tinha cauda dupla, ele não tinha profundor, é uma coisa bem doida. Isso aqui é um conceito que foi aparecer lá nos anos 60. E ele lá em 1930 já estava usando isso num carrinho voador. E aliás vendeu, tá? Agora, eu conheço esse cara. Em carros e em aviões, ninguém melhor que o Santos Dumont, não dava para esquecer dele, né? O Santos Dumont, nos dirigíveis dele, no próprio 14 bis, no Demoiselle, eles usavam motores que eram de automóveis. O automóvel nasceu primeiro que o avião, tá? Assim, eles são quase contemporâneos, mas o automóvel veio primeiro. E o Santos Dumont morava em Paris, onde, vamos dizer, o carro se popularizou no mundo, era o centro do mundo na época, né? E então ele, vou aproveitar o motor de um automóvel para fazer um mais pesado que o ar se movimentar, tá? Eu consegui dar direção, fazer com que ele vá para onde eu quero, né? Porque até então os balões subiam e iam ao sabor do vento. Então ele conseguiu, foi o primeiro homem a dar a volta em volta da Torre Eiffel com balão, né? E o Santos Dumont, aliás, essa aqui é uma foto raríssima, ele está sorrindo. Ele extremamente expressiva essa foto, né? Ele não sorriu. Impressionante. Tá? E uma outra foto rara é essa aqui, o Santos Dumont levando o Demoiselle num Renault. Né? Lá em Paris, estava indo para fazer os testes dele, ele voava, tal. Esse aqui já era um avião que, inclusive, um avião que voava normal, como os aviões de hoje, tá? Era como dizer, como se fosse um... Planador? Não é um planador, ele tinha motor. Esses aviões pequenos que você usa para de recreação, né? Ele criou e falou assim, a patente está aberta. Ele não quis patentear, ao contrário dos irmãos Wright, né, que patentearam o avião, ou seja, eles iam receber royalty por isso. Então, Dumont, um cara altruísta, pegou e botou a planta na internet, não existia
na época, mas ele disponibilizou a planta do avião e como fazer o avião para quem quisesse construir. Então, foi o primeiro avião realmente feito em série. Você podia comprar a planta, comprar não, pedir para ele a planta e você construiu o avião. Muito legal, ele é do... E por que eu falei do Santos Dumont? Porque o Santos Dumont, olha que maluquice, em 1891 ele mandou para o Brasil, para o irmão dele, né, o primeiro automóvel, para o Henrique Santos Dumont, o primeiro automóvel que foi registrado em São Paulo. Tá? Então o primeiro automóvel a circular na cidade de São Paulo, com licença, foi um carro do Santos Dumont, que era um Peugeot tipo 3, né? Que era uma loucura o carro, ele não tinha vela, as velas eram... Esse é o porta-mala do carro? É o porta-mala, só que aqui é a frente do carro. E é um carro que era chamado de vis-à-vis, em francês, vis-à-vis é cara a cara. Tinha o banco da frente e o banco de trás, então as pessoas andavam uma de frente para a outra. O motorista andava aqui, os passageiros de costas para a rua, de frente para o motorista. Tudo para poder conversar e preservar, né, um ambiente legal, de um passeio, mesmo porque não andava quase nada, andava 2 por hora, né? Aí essa aqui é uma outra traquitana, já mais recente, 1949, logo depois da Segunda Guerra. Esse voava de verdade. Também, como lá o Waterman, né? Esse também era um outro visionário que fez um avião, um carro voador. Cara, como tem doido no mundo, né? Como tem doido, né? Esse é o Moulton Taylor, né? Que ele fez o... Outro maluco? Aerocar. Ou é o mesmo maluco? É ele. É ele. Esse, daquele que está voando. Tá. Né? Esse carro que foi feito, esse avião, carro, sei lá, não dá para chamar isso aí, né? Essa geringonça, foi feito em série e vendeu durante 500 anos. Pra você ter uma ideia, ele vendeu até, nos Estados Unidos, né? Até 1968. Essa aqui era a última versão dele. Que E há registro de muito acidente? Então, eu não consegui levantar isso, mas com certeza muita gente morreu. Muita gente morreu, né? Aliás, os carros que eu vou mostrar agora, por favor, não sejam, não levem a mal, sem malícia. Né? Esse aqui era um carro da Ford, foi um dos primeiros carros compactos feitos pela Ford nos Estados Unidos. Né? Como é que é o nome do carro? Pinto. Como? Ford Pinto. Pinto era um nome bacana dos Estados Unidos na época, sonoro, né? E o Ford Pinto, que inclusive era um carro terrível em termos de segurança, eu até falei dele aqui num dos programas. Costuma ter muita segurança. Ele, quando batia na traseira dele, ele explodia. Ah. Porque o tanque era mal posicionado. O Pinto não gosta que bata na traseira. Sem malícia. Mas o carro era super perigoso, pegava fogo, tanto que eles pararam de fazer por causa disso. E foi o primeiro Pinto voador. É verdade. Esse aqui é o ABM. Vamos dar uma de Lilian Vitivime aqui, começar aqui sem parar, cara. Esse é o AVA Nizar, né? Que usavam um Ford Pinto, né? E como base. E ele era uma mistura do carro, né? Do automóvel da Ford, com um Cessna, o Skymaster. Então ele aproveitava a parte de trás do Cessna com a parte de baixo do automóvel, né? Então era o Advanced Vehicle Engineers, 1973. Aliás, essa foto que você falou, muita gente morria, o inventor. Esse aqui foi o último voo dele, ele decolou, caiu e morreu. Ele caiu com o Pinto. Não caiu. Infelizmente. Tá? Agora, já... Opa, agora né? Sim. É feio pra burro, mas... Bom, mas já tá um tom moderno. Isso aqui não é tão moderno, tá? 2004, 2005 é o Terra Fugia. Esse foi o primeiro carro, avião, esse híbrido, essa mistureba, né? Esse samba do crioulo doido, a ser homologado para rodar nas estradas dos Estados Unidos, né? Porque lá eles são ultra rigorosos quando, aliás, em todo mundo é assim, né? Quando você vai fazer... Aqui. Não, aqui inclusive. Então você cria um carro, ele tem que passar por uma série de testes, né? Você tem que comprovar que o carro é seguro para poder rodar na estrada. Então esse aqui é um automóvel, né? Homologado pela NTSA lá dos Estados Unidos e homologado pela FAA, né? FAA, que é a agência que controla a aviação dos Estados Unidos. Então ele é um carro e um avião homologados. O problema é um grupo de engenheiros do MIT, né? Do Instituto de Engenharia de Tecnologia lá de Massachusetts, que aliás essa palavra é terrível de falar, mas tudo bem.
eles fizeram o carro, homologou e não lançaram. Ah, peraí, mais um pouquinho a gente faz, mais um pouquinho. Já fizeram inclusive uma segunda versão dele, que até tem uma animação aqui que é muito legal, né? Que é o futuro do transporte, que esse aqui ele já mistura automóvel com drone. Né? Elétrico, o carro é híbrido, os motores do avião são elétricos. Nossa, mas é muito feio, hein? Mas ele tem que ser bom para aerodinâmica. Aerodinâmica, né? É. E o duro é isso, você fazer essa gambiarra, né, entre avião e carro, você precisa achar um jeito de... Ou você acopla a asa como fazia o Mizar, né? Mas tira o espírito da coisa, né? Quem? O Mizar forte, né? E como era também aqueles primeiros lá, o Aerocar, então você acoplava a asa depois, né? Então, é feio, mas é legal. É muito legal, tá vendo? Aí ele levanta as asas, né? E aí ele vira um drone, né? Cara, você imaginou isso no Brasil? Nossa, cara! Mas peraí, ó. São Paulo é a cidade que tem mais helicópteros no mundo, você sabia? Tem mais que Nova York. Mas carro presume-se que qualquer um pode dirigir. Ah, mas é caro, né? Né? Mas assim, a quantidade de helicópteros tem enorme. E tem lá, em São Paulo é uma das poucas cidades do mundo que tem um controle de tráfego aéreo só de helicóptero. Aqui está esse Terrafugia conceito, não sei se vai virar, só que esse aqui é de verdade, é o Aerocar. Esse está à venda, é feito na Croácia. Croácia. Custa $1.200.000, mais ou menos uns 5 milhões de reais. Tá? O câmbio hoje bateu 4,50 para você comprar lá na casa de câmbio, né? 4,20 o câmbio turismo oficial. Esse carro é vendido e é um carro que voa, tá? Dá pra você comprar. Tá? Aqui tem uma animação dele. Também feio que dói, mas é mais bonito que o outro. Mais bonito que o outro. Né? Então ele mistura esses dois conceitos. Ele, por conta das asas, né? Ele é um carro, é maior que uma van, tá vendo? Né? Mas por dentro ele é um cockpit. Parece um barco. Parece um barco, né? Mas por dentro é um cockpit super moderno. Tá? Então você consegue ir para o aeroporto com o seu carro. No caso aqui, eu moro em Jundiaí, vou até o aeroporto de Jundiaí, abro as asas, decolo, desço no campo de marketing em São Paulo, fecho as asas, estaciono o carro lá e pego um metrô, ou sei lá, né? Muito legal. É muito legal, eu vou dirigindo o carro até o trabalho, né? Ele voa mesmo, isso aqui é cena real, tá? Cara, que legal. É muito legal, ele usa motor de avião também, né? Motor Rotax, tá? Aí ele já tem uma versão nova, que inclusive já está sendo homologada, já vai começar a ser produzida. Esse também usa o conceito dos drones, tá? Que é uma coisa mais moderna hoje, né? Que tem até uma animação, né, que eles fizeram lá da Aeromobil, né? Mostrando como ele mais ou menos vai funcionar. Ele é um carro, esse está bem mais bonito, aliás, né? As rodinhas mais legais, o visual dele é mais legal, né? E aí ele também abre as asas, né? E aqui estão os rotores, né? É um carro bem aerodinâmico, consegue ter um desempenho legal. O bacana desse carro é que ele é elétrico. E os motores elétricos também, tá? Então ele é um drone que dá para você ir dirigindo. É muito bacana. Tá? Por falar em drone? Por falar em drone, aí o que acontece hoje? O que acontece? Isso aqui já é real. Está lá em Dubai, né? Desde o ano passado. Ainda está sendo homologado, mas é um táxi drone. Tá. Qual a novidade? Já tem o carro para vender? Autônomo. Ou seja... Não tem ninguém pilotando a bagaça. Ninguém pilota. Essa aqui é uma foto real. Né? Esse é um drone para passageiros feito na Alemanha. É um drone grandão. Enorme. Só que cabem 2 pessoas. Então, Marco, a gente liga lá. Queria um drone aqui na 9 de julho, por favor. É o Uber aéreo. É o Uber aéreo. Só que ele não tem motorista. Então eles programam, ele vai sozinho, pousa onde você está, você entra, ele decola e te leva onde você quer. A hora que cai também. Mas para cair é um pouco mais difícil, ele tem um monte de motor, né? Mas cai. Imagino que cai. Tudo que sobe e desce. Até esses drones que a gente usa para gravação e tal, caem, né? Então, mas ele é... Agora, os carros que voam de verdade ainda estão aí, né? Para quem é bom de braço e corajoso, são os carros de rally, né?
Esse aqui é um vídeo do WRC, né, do World Rally Championship, né, o Campeonato Mundial de Rally, que os caras conseguem decolar com os carros a 3, 4 metros de altura, uma velocidade absurda, né, na terra. Aí, Ó, aquele friozinho na barriga. esse dá, né? Nossa! Ó. Então, ó, o carro decola. Gostei de seu contraponto, hein, cara? Você mandou bem agora, hein? É carro que existe. E Esse voa! pode ver, ó, esse aqui é um Touareg, E né? a voa mesmo! Boa, esse é um Citroën, né? Então é bem legal. Então tá aí uma brincadeirinha, o programa mandou bem. foi essa a ideia, tá? Mandou bem, foi muito legal o programa. Quem tiver perguntas para fazer pro Joca, alguma crítica, alguma sugestão, Por favor. manda pra gente. Críticas são muito bem-vindas. Lembrando que amanhã, às 19 horas, Tenente Coronel Carla Basson, ao vivo, dando uma entrevista aqui pra gente. Ela é a vice do Paulo Scaff. Bacana. Você não estava sabendo, né? Não tá. É, Ela é do Jundiaí, né? ela é de Jundiaí, Tenente Carla, né? Coronel Carla. Que era a Tenente Carla na nossa época, né? Isso. Agora ela é Tenente Coronel Carla. Estará aqui dando entrevista, vai falar sobre política, sobre a vida dela na PM. Terça-feira que vem, a entrevista que deveria ter acontecido ontem, não rolou, Parimoski teve alguns problemas. José Antônio Parimoski, gestor de finanças e governo aqui de Jundiaí, estará ao vivo dando entrevista. Para ambos, vocês podem mandar perguntas que nós faremos ao vivo e responderemos imediatamente. Se sobrar alguma pergunta, encaminharemos depois a resposta. E um abraço muito especial, muito carinhoso para o meu pequeno bambino, Rafael, que faz aniversário amanhã. Parabéns, Rafael. 14 anos de idade, de pura safadeza. Olha aí, PH, um beijo no seu coração, tá? Te amo, cara. bacana. É. Parabéns, Marcão. Valeu, Joca. Parabéns. Isso aí, e não esqueça que quarta-feira que vem tem mais Automotores e aí a gente vai dar uma pirada mais louca ainda, tá? Mais do que isso? Mais Cabe? essa. Mais. Cabe ainda mais Vamos loucura? conseguir. Pô, você tá parecendo uns malucos que inventam carro voador. Tá bom? Tá bom, Marcão. Cara, Um abraço. um abraço. Até semana que vem. Um abraço.